Boa tarde a todos. Olá, bem-vindos. Devo dizer que o Sr. Presidente ontem ligou-me a pedir desculpa de não estar cá, porque, como sabem, ele está fora na Galiza e disse que era um grande pecado que ele ia cometer não estar aqui assim connosco, que também, por acaso, seria ainda mais fascinante tê-lo junto de nós, mas é como se estivesse, não é? E porque a ideia deste encontro também partiu da iniciativa dele e é com muito gosto que aceitei. Então, o que eu faço é literalmente andar atrás do Papa. Portanto, comecei, ainda era o tempo do João Paulo II, e comecei, quer dizer, só se eu vos for explicar como é que comecei a fazer este trabalho, isso vou perder imenso tempo. Portanto, depois, se quiserem saber, perguntei a seguir, que é para eu poder, enfim, entrar já direta na minha atividade, porque eu estudei Direito e nunca pensei em ser jornalista, foi as circunstâncias depois do curso tirado é que me levaram a trabalhar na rádio e de repente coincidiu com este Papa João Paulo II, que a maioria de vocês não conheceu, assim tão bem, ouviu falar com certeza, e que era uma força da natureza, de facto. Era um homem muito jovem e que tinha um grande objetivo, que era estar perto das pessoas, o mais possível. Portanto, ele é que, de certo modo, inaugurou este jeito de viajar pelo mundo fora. E eu tive a sorte, posso dizer assim, o privilégio, como jornalista, mas também como pessoa, porque já vamos falar disso, eu acho muito difícil separar uma coisa da outra, de viajar com o Papa João Paulo II, fazer 51 viagens. Ele fez 104 ao longo de todo o pontificado, e eu dessas 104 tive a sorte de fazer as 51 últimas, praticamente. E depois fiz todas as do Papa seguinte, que era o Papa Bento XVI, e agora as do Francisco. Neste momento estou nas 97, faltam quase 100. Pois, não sei o que é que faço uma raiva papal, assim uma coisa. Então, são muitas viagens. Portanto, como imagino, eu tenho muita coisa para contar. Portanto, a primeira coisa que eu gostava para vos enquadrar é que o Vaticano, o Estado mais pequeno do mundo, vamos dizer assim, tem um chefe de Estado que é o Papa, mas para estas milhões e milhões de pessoas não é um chefe de Estado, não é? É o pastor que leva por diante a Igreja. E, portanto, o zelo dele, portanto, o objetivo dele, porque ele é sucessor do apóstolo Pedro, portanto, à luz da fé, os cristãos olham assim para ele, portanto, é o sucessor de Pedro, que na altura tinha uma barca, não é? Porque era pescador, e agora a barca dele é o avião e eu vou lá dentro. Pronto. Faço parte do grupo que vai no avião dele. Portanto, é muito interessante ver quais são os objetivos agora do sucessor de Pedro, não sei quantos anos, 1000 anos depois, quase 2000 anos depois. E é o som. Ah, pronto, bem me disse. Mas o casaco... passou a ouvir melhor, é isso? Não, para gravar. Então, agora é melhor? Sim, é melhor? Pronto. A bordo do avião, vamos jornalistas do mundo inteiro. Primeiro, para entrar para o avião não é assim tão fácil. Para fazer parte da comitiva de jornalistas que acompanha o Papa, eu acho que o processo... Eu nunca penso, não sei, aqui na presidência será um bocadinho mais calmo, mas os interessados do mundo inteiro, do jornalismo do mundo inteiro, de integrar a comitiva do Papa, são muitos, não é? E, portanto, para cada viagem é preciso primeiro entregar o currículo, conhecer o nosso trabalho, para conseguir a tal acreditação permanente. Portanto, qualquer jornalista pode fazer a cobertura de um acontecimento no Vaticano e tem uma acreditação temporária, mas só aqueles que têm acreditação permanente é que podem ir a bordo do avião. E para obter acreditação permanente é preciso esperar para aí uns 2 ou 3 anos e mandar para lá os trabalhos que vamos fazendo, etc. Mas o universo dos jornalistas permanentes são para aí uns 200 ou mais, talvez. E no avião só cabem 70. Portanto, para cada viagem abre-se uma espécie de candidatura, como se fosse uma admissão a uma faculdade, sei lá, em que temos que apresentar o pedido em nome do órgão de comunicação social que representamos, no meu caso é a Rádio Renascença, e que preencher lá os formulários e depois, no fim, é fixada a lista, diz assim, lista dos jornalistas admitidos a bordo do voo papal. Pronto. E isso é espetacular, como imaginam.
é estar dentro de um avião onde o Papa vem assim ter connosco e fala, tu cá, tu lá, mais ainda do que eu estou agora convosco. Porque esse gosta mesmo de saber e tu como é que te chamas, onde é que moras, como é que é. Este Papa é assim. É um bocado parecido com o nosso Presidente também. Eu acho que são muito parecidos como estilo. Então, aliás, o nosso Presidente já disse que a referência dele é o Papa Francisco, por isso, sobre isso também terei algumas coisas para contar sobre como é que é o relacionamento direto com o Papa Francisco. Mas então, eu comecei com o Papa João Paulo II e comecei não integrando o avião papal, claro. Portanto, os primeiros anos, nomeadamente os primeiros 3 anos, a Rádio Renascença enviava-me para os sítios onde o Papa ia. Por exemplo, o Papa anunciou, vou à Polónia. E eu tratava de tudo, ia lá ter à Polónia, não é? E acompanhava os acontecimentos como repórter nos sítios onde o Papa ia. A certa altura passava assim um grupo que era super... Eu morria de inveja, que tinha assim uma coisa pendurada e dizia volo papale, que em italiano é voo papal. E eu ficava um bocado cheio de dor de cotovelo a pensar, quando eu for grande também quero ir para o volo papale. E de facto, passar 3 anos, foi uma excitação total quando eu lá cheguei. Então, era muito mais nova do que sou agora, claro, há 30 anos quase. A primeira observação é que eu achava, e acho que isso é normal, que as pessoas que viajam a bordo do avião papal eram tudo pessoas espetaculares. E a coisa que me impressionou negativamente, até hoje, fiquei tão horrorizada que eu tento sempre não ser assim, foi encontrar colegas meus, porque eu quando comecei tinha 30 anos, nem isso, antes ainda tinha menos de 30 anos. Estavam... Como é que é de explicar? Já não esperavam nada, sabem? Tinham entrado num universo da rotina. Imaginem, a bordo do avião papal, já não estavam excitados com nada, estão a ver? A viagem estava a começar, eles já estavam com ar de seca. E eu conheci-os, não é? Conheceram jornalistas famosos. E eu pensei assim, espera aí, mas ser vaticanista... Eu finalmente tinha entrado no avião papal pela primeira vez. E olhei à volta e pensei, mas ser vaticanista, portanto, jornalista que entra a bordo desta comitiva de gente que segue o Papa e já não esperam nada. E eram umas viagens fascinantes, sei lá, Manila, Índia... Imaginem ir ao lado do Papa naquelas celebrações espetaculares com toda a diversidade que há. E eles, com ar assim meio, sabem, já não esperam, já sabem como é. E eu pensei, eu quando for grande não quero ser assim. Quer dizer, se ser jornalista com acreditação permanente é chegar a um estatuto em que já não esperas nada, verdadeiramente, então prefiro outra coisa que me dê mais inquietação. Portanto, era como se tivessem desligado uma ficha e já, de facto, eu já fiz 97 viagens. Se me perguntarem como é que são as viagens, eu sei como é que é. Eu já sei como é que é, temos que ir 2 horas antes, temos que passar as coisas como é que se diz? Da polícia, para ver se temos os raios-x, temos que fazer imensas etapas de segurança. Isso quer dizer, todo o crivo de segurança que implica viajar com o Papa. Já sabemos que nos dão os discursos, como é que é, temos que sair mais cedo, temos que chegar mais cedo, temos as coisas para transmitir, temos as salas de imprensa. Não, eu já sei como é que é. Mas não é isso que dá entusiasmo na vida, não é? Então, esta foi a primeira coisa, que é o risco que há de nós cairmos, mesmo sendo pessoas inteligentes e com uma carreira famosa, de ficarem uma seca, estão a ver? Desinteressantes. Porque já sabem, quer dizer, não há pior. Pronto. Essa coisa eu pensei que, mesmo ao lado do Papa, curiosamente pode acontecer, perder o entusiasmo. Comparativamente, mesmo ao lado do Presidente, mesmo ao lado do Presidente dos Estados Unidos, do Presidente de Portugal, podemos cair no risco de entrar na rotina e a rotina mata, literalmente. Pronto, isso fiquei mesmo... Para mim foi um belo batismo, porque aprendi que... todo o resto do meu tempo foi pensar, então como é que eu posso fazer jornalismo sem decair no já sei? Pronto. Mas isso tem a ver com a maneira como a gente encara a vida. Eu acho que essa é a primeira coisa mais importante de todas. E que, no fundo, também, se calhar, foi o que me levou a ser jornalista. Porque eu estudei Direito. E gostei muito de estudar Direito.
porque ajuda a pensar, ajuda a perceber qual é a questão, porque, enfim, é uma grande escola para perceber, perante um determinado conjunto de factos, qual é a questão principal. De facto, isso também ajuda no jornalismo, perceber qual é a questão principal, porque os estilos de jornalismo são muito diferentes uns dos outros, não é? Se for escrita, se for num semanário, se tiveres um grande número de páginas para escrever, podes pôr lá mais perspectivas. Se for uma coisa de televisão, tens que cuidar sempre da imagem. Se for de rádio, que é o meu caso, a escrita é muito curta, tem que ser uma ideia em cada frase, tem que, de preferência, também incluir qualquer coisa de som que dê a ideia de onde é que estamos. E o ideal de uma notícia de rádio é 1 minuto. Se for mais de 1 minuto já é muito, imaginem. Portanto, qual é a questão? O saber sintetizar a ideia-chave é uma grande aventura também. Implica muita criatividade. Portanto, cada coisa que nos pedem para fazer, há sempre hipótese de nós aplicarmos a nossa criatividade se estivermos com esta inquietação. Se a gente já achar, mas que seca o que eu tenho que fazer, ou já sei, mas isto não tem nada de novo, há sempre qualquer coisa de novo. Que eu pensei, mas quer dizer, no jornalismo, se o jornalismo implica mergulhar na realidade, quanto mais atento eu estiver à realidade, se eu estiver desperto, não é? Se eu não estiver acomodada a achar que já sei aplicar a lei do menor esforço, se eu estiver verdadeiramente entusiasmado com a realidade, certeza que há aspectos novos para contar. Tanto que, quando eu vim do Direito e entrei pela primeira vez na Rádio Renascença, fiquei fascinada porque uma notícia às 2 dávamos de uma maneira, às 3 tinha que ter um elemento novo, porque senão era velha. Passada 1 hora já era velha a notícia, estão a ver? Portanto, esta vertigem de acontecimentos, que agora, apesar de tudo, nós pensarmos também nas redes sociais, isso tudo também vem perturbar ainda mais esta vertigem de acontecimentos uns atrás dos outros. É muito evidente no jornalismo se nós estivermos despertos para isso. E então, com João Paulo II, foi como eu comecei, é fascinante porque a minha primeira experiência, assim mesmo no terreno, foi na Polónia. E, portanto, quanto mais olhamos à volta, mais elementos temos para descrever. E eu fui, como não ia no avião do Papa, nessa altura, foi no início, foi em 87, foi a minha primeira experiência. Cheguei 2 ou 3 dias antes e, portanto, só a realidade à volta, carregada de aventuras e de peripécias, enfim, até escrevi um livro sobre isso, que uma vez estava alojada num apartamento de uns amigos que tinha conhecido na Índia, imaginem, e depois tinham-me ensinado o caminho de autocarro e para a sala de imprensa, e no dia em que o Papa chegava, eu tinha feito esse percurso de autocarro normal, imaginem, morava aqui e a sala de imprensa era no Marquês, de Pombal. E o autocarro ia sempre com o mesmo percurso. Um belo dia, no dia de que o Papa chegava a hora de almoço, eu fui de manhã para a sala de imprensa e começaram as pessoas a sair e começaram a explicar, em polaco, que o autocarro não podia, estava tudo bloqueado. O caminho estava bloqueado. Portanto, a aventura dos gestos, então como é que eu faço para ir para a sala de imprensa? Para ser jornalista é preciso ser um bocadinho desenrascado também, isso é verdade. E claro que eu queria, faltava imenso, era muito longe para ir a pé, estão a ver, como daqui ao Marquês, e vejo, numa das barreiras em que bloqueava o caminho, uma equipa de enfermeiros, ou de ambulância, uma equipa de socorros. Fui lá com gestos, mostrei o meu crachá de jornalista e eles fizeram-me assim, tudo em gestos, em polaco, ninguém sabia falar outra língua, e disseram, moment, assim, tiveram lá a considerar, chamaram-me, puseram-me uma ligadura na pé. Estamos a falar num tempo em que o regime ainda não era de grande liberdade, não é? Era o regime de Jaruzelski, ainda não havia a liberdade, enfim, ainda havia a divisão da Europa de Leste com a Europa Ocidental, e enfim, ainda era um regime muito pró-soviético. Então, aquela enfermeira ligou-me um pé, a fazer de conta que eu estava ferida, e foram comigo para a sala de imprensa para eu chegar sem ir salva, estão a ver? Eu cheia de nervos, achava que ia ser presa, não ia fazer nenhuma reportagem. Portanto, só aí já... Claro que isso aí eu tive que discernir, não disse isso na rádio, não é? Mas depois, mais tarde, contei isso no episódio, num livro do Porque Viajas Tanto, que era um livro sobre as viagens de João Paulo II. Para fechar parênteses, depois deste pequeno momento publicitário, conto que a realidade só por si está carregada de aspectos fascinantes. E a minha perspectiva, nós enriquecemos se nos deixarmos tocar por esses aspectos da realidade. Portanto,
eu não concordo que para ser jornalista vou distanciar-me do que está a passar à minha frente. Eu jogo-me na realidade, mas eu me jogo na realidade, me deixar provocar pelas coisas e os acontecimentos, mais capacidade tenho de poder pensar pela minha cabeça e avaliar o que é importante contar. Porque, como imaginam, se há imensos elementos, eu vou simplificar, sei lá, um choque de comboios, espero que não, não é? Mas se eu for lá, se me mandarem para fazer a reportagem do choque de comboios, eu sei que tenho 50 segundos, 1 minuto para contar e, portanto, tenho que avaliar o que é que devo dizer, portanto, o que é que devo objetivamente de números e da realidade e varrer, digamos assim, as ondas sentimentais, mas de qualquer modo deixar-me provocar eu para poder eu ajuizar o que é que estou a ver. Então, logo nos primeiros anos, logo no segundo ano, comecei a ver que muitas vezes a realidade que eu contava não era bem a mesma quando eu, por exemplo, chegava à noite ao hotel e ligava à televisão e via que outros jornalistas tinham outra maneira de contar aquilo que eu via. Era muito evidente, por exemplo, quando o Papa João Paulo II começou a envelhecer e a ficar doente e que continuava a viajar, mesmo doente. E se o Papa doente continuava a viajar, era porque tinha um objetivo com aquela viagem, e às vezes eram objetivos mesmo interessantes, eu contava o contexto da viagem, algumas dificuldades que ele tinha, mas o essencial do que ele tinha dito, por exemplo. E às vezes via na televisão que eles só diziam se ele se tinha babado, se não se tinha babado, se estava tropo, e o essencial não contavam. E eu isso às vezes provocava-me um bocado. E até que, como o Papa tive este privilégio de conviver com os 3 Papas, posso dizer assim, os últimos, mas sobretudo o João Paulo II foi quem inaugurou este relacionamento mais próximo e gostava muito de falar connosco. Uma vez aconteceu que eu perguntei-lhe, porque eu andava um bocado atormentada, pensei, se calhar eu não tenho muito jeito para jornalista, porque se calhar a maneira como eu olho aquilo que eu acho importante, às vezes não necessariamente dizem os outros igual. Não estou a dizer que eu só digo coisas diferentes dos outros, é que às vezes acontecia isto, não é? E eu pensei, qual será o segredo para contar certo, acertadamente, para fazer as coisas bem feitas? E uma vez o Papa resolveu vir cumprimentar-nos a bordo do avião, era no regresso de Angola, portanto o voo era muito longo, e vieram-nos dizer, o Papa vem só cumprimentar, porque não saiam dos lugares, ele passa na coxia do avião e só cumprimentar um e outro. E eu comecei a pensar, claro, imaginem, é tudo só jornalistas a bordo, não é? Portanto, não há nenhum que não queira fazer perguntas ao Papa e depois dizer para o seu meio de comunicação, o Papa disse-me a mim, só em exclusivo. Eu vejo os meus colegas todos a fazer perguntas dos acontecimentos que na altura estavam a marcar a atualidade, sei lá, a questão da Terra Santa, o embargo à Ilha de Cuba. Comecei a ver uns e outros, mas aquilo não era entrevista, era só, em vez de que saudavam-me e aproveitavam para fazer uma perguntinha. Só que eu pensei assim, mas o Papa vem aí, eu vou-lhe fazer, vou aproveitar, já que eu tenho aqui só para mim, vou fazer uma pergunta pessoal. Então o Papa chega e eu disse, Santo Padre, o que é que eu devo fazer para ser uma boa jornalista? E João Paulo II gostava imenso de jovens, aliás, tinha mesmo uma grande preferência, porque ele dizia, e ele inventou as Jornadas Mundiais da Juventude exatamente por causa disso, porque ele trazia uma experiência da Polónia de muita proximidade com jovens, sobretudo assim, gente da vossa idade. E o que ele dizia era, os jovens têm no seu coração um desejo imenso de plenitude. Têm o coração cheio de desejo de verdade, de beleza, de bem, e isso é para tomar a sério. Portanto, mesmo que os adultos, mesmo que os mais velhos, entre parentes, eu acho que se calhar daqueles que eu conheci que me escandalizaram, que já estavam, sabem, assim meio amargos e cínicos. Mesmo que os adultos, isto não é nada uma coisa de revolta contra os adultos, atenção, isto é só para dizer que às vezes as pessoas com as circunstâncias da vida acham que na idade jovem a gente tem imensos sonhos, mas depois está bem, é jovens, quando crescer vais ver. Porque a vida não vai deixar que tu sejas... Não, disse o Papa, não é nada assim. O João Paulo II dizia, não, é mesmo isso, nós somos feitos assim, para desejar sempre até ao fim. Desejem sempre cada vez mais, porque o coração está feito para isso. E mesmo que vos venham dizer que a idade depois, mais tarde, vai negar, não é verdade. Porque, e aliás, eu acho que um dos exemplos, eu pelo menos vi, que ele, mesmo velhinho e mesmo doente, mantinha uma atratividade de quem deseja muito. Aliás, como os outros, como agora o Papa Francisco, quer dizer, eles são jovens por dentro. E então,
o Papa João Paulo II adorava estas coisas, estas provocações assim da gente mais nova, não é? Que não... Eu sabia lá qual era o protocolo, quer dizer, eu tinha uma questão que tinha dentro de mim e que era como é que eu faço para ser boa jornalista e já agora tenho aqui o Papa, pergunto-lhe. Claro, nós temos 50% de hipótese de ele não responder, mas se eu não perguntar, ele não responde. Eu tenho sempre esta tese, que é, eu vou pedir. Se eu não pedir, ele não diz nada. Se eu pedir, pode ser que tenha sorte. Pronto, foi como aconteceu. Ele parou, pôs-se a pensar. Ele estava assim a passear pela coxia e houve uma espécie de entupimento de monsenhores e cardeais atrás dele, porque ele parou para pensar na resposta. Eu pensei, oh meu Deus, o que é que ele vai responder? Ele nunca mais saía dali e respondeu assim. Portanto, à pergunta o que é que eu devo fazer para ser uma boa jornalista, respondeu, é preciso discernir sempre. Então, isto foi a resposta que o Papa João Paulo II me deu, hoje santo, e é espetacular, porque eu acho que isto não é só para jornalistas, não é? Isto é para todos. O discernir sempre, portanto, puxar pela minha cabeça. Eu sou chamado a avaliar com a minha cabeça e o meu coração e o meu sentimento, todo o meu eu, os factos da realidade. Não deixar que seja outro a pensar por mim. Portanto, o discernir é jogar-te até ao fim naquilo que te é dado e depois arriscares, ajuizar. Portanto, arriscares, contar. E contar com este desejo de verdade, não é? Porque isso era uma coisa muito fascinante. É uma coisa muito fascinante nestes três homens, que são os sucessores de Pedro, que são completamente diferentes um do outro, não é? João Paulo II, que eu conheci, Bento XVI e agora este, que é a verdade joga-se no real. E eu não posso dar por adquirido que o outro pense em lugar de mim. Ninguém me pode substituir. E o discernir sempre acompanha-nos até ao fim da vida. Porque se não nos acompanha até ao fim da vida, fica-se arrumado a um canto a achar que já se sabe tudo. O que é cada vez mais ilusório, não é? Pronto, esta é a primeira coisa que eu queria contar. Pronto. Depois, em relação ao Papa Bento XVI, já agora conto. Eu tenho muitas coisas que eu já estou a falar, mas ainda vou contar, ainda tenho mais tempo. Tenho. Então, o João Paulo II foi eleito relativamente novo. Vocês vão achar que é velho, mas tinha 58 anos. Eu também achava que era velho na vossa idade e agora já não acho. Claro. Mas era um homem com um perfil espetacular também, estranho, fora de série, porque a mãe morreu, João Paulo II, o polaco, o santo, morreu ele tinha 7 aanos, portanto ficou órfão muito menino. Depois tinha um irmão, as dificuldades eram muitas, porque também era no tempo da guerra, e o irmão dele morreu quando ele tinha 14 anos, e o pai, ele não tinha feito 20. Portanto, ele ficou rigorosamente sem família aos 20 anos. E tinha muitos amigos judeus e coincidiu com a invasão da Alemanha nazi sobre a Polónia e muitos amigos judeus desapareceram dos campos de concentração e mortos e assim. Portanto, ele era ator de teatro, fazia parte de uma companhia de teatro da Resistência, mas, pronto, no seu discernimento, lá está, discerniu sobre a sua vida e optou por seguir para a via para o seminário. Foi para o seminário quando era proibido, porque estava o regime nazi instalado, portanto foi seminarista clandestino e trabalhava numa fábrica. Ia a pé todos os dias para trabalhar e vivia escondido no seminário, no Paço Cardeal de Cracóvia, para fazer o seu percurso de seminarista. Portanto, um homem cheio de sofrimento e, ao mesmo tempo, de conhecimento da vida real, não é? Portanto, foi ator de teatro, trabalhou numa fábrica de metalurgia e foi seminarista clandestino. E depois, finalmente, veio, quando acabou a guerra, a União Soviética também se instalou, de certo modo, um regime pró-soviético, vamos dizer assim, onde a liberdade religiosa também era bastante controlada, tanto que o cardeal de Varsóvia, que era mais velho que ele bastante, foi preso 2 vezes, e onde não havia liberdade para, por exemplo, celebrar missa campal ou organizar procissões, porque é um povo muito religioso, a Polónia, e com uma grande devoção a Nossa Senhora, e conta-se que uma das vezes ele quis organizar uma procissão em honra da Virgem de Czestochowa, com Andor, que é um ícone, um quadro muito bonito,
havia uma reprodução desse quadro e que o governo não autorizou e ele mesmo assim fez a procissão com o andor, só com a moldura e nada lá dentro fazia. Estão a ver? Portanto, ele tinha uma estaleca que sabia confrontar a autoridade, se fosse preciso, quando a liberdade religiosa estava em risco. Portanto, esse homem, de repente, vem, muito desportista. Portanto, praticava ski, canoagem, fazia peregrinações de bicicleta com os jovens a Czestochowa. É eleito Papa. É eleito Papa, vigoroso, não é? Cheio de energia. E ainda fez ski enquanto Papa. Ainda passeava para as montanhas nas férias. Mas percebeu, vou só contar este episódio, que acho que é para mostrar como ele é. Ou seja, como também, se nós estivermos atentos, fixarmos o olhar naquilo que nos interessa e sem preconceitos, com a vontade de aprender, identificamos imensas facetas fascinantes em cada contexto, mesmo que aparentemente às vezes possa ser negativo, há sempre alguma coisa de positivo. E nesta coisa, o Papa João Paulo II percebeu que não ia poder praticar tanto desporto como gostava, então mandou construir uma piscina na residência de verão, para poder dar umas braçadas. E houve um cardeal alemão que me contou que marcou uma audiência com o Papa, tinha lá uns assuntos a despachar, e ele já tinha mudado para a casa de verão, porque era verão, e esse cardeal é que me contou, foi com os dossiês para falar com o Papa, e bateu à porta do Castelo Gandolfo, aparece um monsenhor, pergunta assim ao cardeal: Eminência, trouxe fato de banho? E ele disse: não, o que eu trouxe foi os dossiês para falar com o Papa. E ele disse: que o Santo Padre está na piscina e recebe-o à beira da piscina. Portanto, estão a ver, é uma naturalidade, não é por facto de ele ser Papa que deixa de ser quem é. Portanto, estas facetas de naturalidade, apesar da grande responsabilidade dele, também nos ensinam sobre a justa medida da responsabilidade daquilo que nos é pedido, mas valorizando a maneira de ser de cada um. Portanto, uma pessoa não deixa de ser quem é por facto de ter mais responsabilidade. E isso foi muito evidente. Também aprendi muito na maneira de fazer jornalismo assim. Quer dizer, nós temos a responsabilidade de comunicar o que vemos, mas eu acho que a criatividade vem ao de cima se não cancelarmos o que somos. Cada um de nós, com o seu estilo. Pronto. Pronto, e também quando ele adoeceu, também aprendi muito na maneira como ele se mostrou frágil, não é? Porque ele era vigoroso e extraordinário, mas depois começou a adoecer e não se escondeu. Mostrou-se assim tal e qual, e com uma grande liberdade, que também é outra das facetas que eu acho que muitas vezes se confunde. A liberdade é de alguém que sabe muito bem o caminho e que já tinha dado tudo, à luz da fé, já tinha dado tudo a Jesus, não é? E, portanto, não perdeu nada de se mostrar assim fragilizado quando o mundo não gosta de ver pessoas doentes, nem idosas. Isso. Mas depois veio o Papa Bento XVI, que não podia ser mais diferente, mais velho, mais tímido, o que passa férias a escrever livros de teologia, imaginem, o oposto do outro, e a tocar piano, mas com uma inteligência tão aguda que uma vez mais insistiu nisto, que é, se nós não aprofundarmos as razões das coisas, nomeadamente da fé, mais tarde ou mais cedo, andamos à mercê dos outros. Portanto, um trabalho absolutamente fundamental sobre o eu, sobre cada um de nós, perceber as razões das coisas, as razões da fé, no caso do Papa, que insistiu tanto, e nunca dar nada por adquirido, quer dizer, a trabalhar sempre numa frescura do que é que move a minha vida. E nisso ele foi também profundamente livre, porque ele próprio aprofundar as razões do seu percurso, ou discernir, como dizia João Paulo II, não é? Ou fazer um discernimento sobre o contexto que enfrentava e a fragilidade com que ele estava, teve esta liberdade de largar o lugar para depois vir um Papa com mais energia, que foi o Papa Francisco. Portanto, faz parte do discernimento, pensar pela nossa cabeça e avaliar todas as coisas e retirar o que é bom e o que é mau, conseguir identificar uma coisa e outra, faz parte desse discernimento. Eu acho que nos últimos tempos estes Papas também nos ensinam muito sobre isso. Mas isso não é só para Papas, não é? É para cada um de nós, para a nossa vida, porque se já não discernir, ficamos ao sabor das ondas da moda e cada vez mais em solidão, pronto.
Então veio o Papa Francisco e esse é espetacular também, porque eu tenho imensa coisa para falar sobre ele, mas não vou ter muito tempo, portanto depois na nossa conversa estou um bocado aqui a baralhar imensas coisas que já tinha pensado dizer, mas pronto, logo se vê depois no nosso diálogo. Mas já agora conto-vos do Papa Francisco. E o Papa Francisco é muito próximo também, gosta imenso de conversar connosco, demora quase, quando nas viagens longas, naquelas que é de Roma até, sei lá, América Latina, ou mesmo para o outro lado das Filipinas, muitas horas de voo, ele aparece e passeia-se na coxia, um bocado como fazia João Paulo II, e perde imenso tempo com cada um de nós. Então, a primeira vez que eu não o conhecia, lá me apresentei, porque eu sou a única portuguesa realmente que viaja a bordo do avião. Ele tem imenso sentido de humor. E falei-lhe de Fátima, porque nós estávamos na esperança que ele viesse cá nos centros de Fátima. Depois, a segunda vez, já não sei porque falei de Fátima. A terceira vez, já não sei porque falei de Fátima. E à quarta vez, ele disse: não me vais falar de Fátima outra vez? Pois não. E eu, a certa altura, de uma das vezes, num destes voos, pensei assim: agora o que é que eu lhe vou dizer? O que é que eu lhe vou perguntar? Porque a gente tem sempre esta coisa, vamos ter o Papa à nossa frente dali a uns minutos, não é? E pensei naquela outra vez com o João Paulo II, que eu tinha aproveitado para lhe fazer uma pergunta pessoal. E pensei: mas tem alguma pergunta pessoal para fazer a Francisco? O que eu tenho para lhe pedir é ovo de Colombo, vou-lhe pedir uma entrevista. Imaginem, são 75 jornalistas a bordo, não há nenhum que não queira uma entrevista com o Papa. Mas eu não sei porquê, ninguém lhe pediu. Então veio o Papa. Eu pensei, isto vai parecer um bocado naif, assim, um bocado ridícula. Eu estou-lhe a pedir uma entrevista quando não há ninguém... Eu já tinha oficialmente pedido uma entrevista ao secretário dele, mas já tinha sido há 2 anos e não tinha acontecido nada, como a maioria das pessoas acontece assim. Vem o Papa e eu digo: Santo Papa, tenho uma coisa para lhe pedir. E ele: o quê? Uma entrevista. Ele olha para mim assim com ar... Ele não disse nada. Eu pensei assim, antes de lhe perguntar, pensei: eu tenho que aceitar, tenho que aguentar... Ele riu-se na minha cara quando eu lhe pedi uma entrevista, não é? Pronto, era o mais certo. Ele não se riu na minha cara, conteve o rir, mas eu acho que pelos olhos deve ter pensado: que amorosa, vê-se-me que é de Portugal, sei lá, não sei. Põe-te na fila, Ele não disse nada, olhou para mim assim com ar... E eu já estava um bocado preparada e continuei a falar. E disse: é que nós, daqui o nosso patriarca, Dom Manuel Clemente, ainda não era cardeal, porque o bispo de Lisboa, supostamente, quando um bispo chega a bispo de Lisboa, no consistório seguinte, que é uma reunião que o Papa convoca para fazer cardeais, vai a cardeal. Então, tínhamos o patriarca que ainda não era cardeal e que ia ser, esta conversa foi em janeiro e ele ia ser em fevereiro, ia ser cardeal. Então, continuei a falar, portanto, pedi-lhe a entrevista, ele não disse nada, disse: por exemplo, o nosso patriarca agora, no próximo mês, vai a cardeal, podia ser uma entrevistinha assim, eu tenho assim as mãos, assim, tenho uma fotografia, estou assim a dizer, uma entrevista pequenina. E ele olhou para mim e disse: eu só disse assim, e eu pensei, eu interpretei o como: olha, boa ideia, mas ele não disse: olha, boa ideia, ele só disse E aproveitei assim: o que é que eu faço? O que é que eu faço? Escrevo para algum lado, que era para agarrar na coisa. Estão a ver? Isto é um bocadinho um truque de jornalismo, que é quando tu queres muito uma coisa, mas não é só um jornalismo, vais ter com o teu pai ou com a tua mãe, queres muito pedir uma coisa ou com uma pessoa, insistes, não é? Insistes aquela, para ver até onde é que vai. E eu queria muito uma entrevista com o Papa, claro, quem é que não queria? Só que, felizmente, para mim ninguém ouviu, porque os outros já estavam todos entretidos. Eu era das últimas a que ele falou, portanto já estava tudo, estavam todos contentes, já tinham falado com o Papa e ninguém ouviu isto. E eu disse: o que é que eu faço? Escrevo para algum lado? E ele disse: eu tenho 2 secretários, escreva para um deles a dizer que tivemos esta conversa. Fiquei toda contente, achei pronto, vou ter uma entrevista com o Papa. Escrevi a carta, 0 resposta. Meti uma cunha, há lá um cardeal português, e eu pedi ao cardeal português para ir lá saber se... E ele vem e diz-me: esquece, é difícil, e há imensa gente a querer, esquece. Eu mesmo assim... Ainda reencaminhei o pedido outra vez para o secretário: não se esqueça que eu agora vou estar em Roma, pode ser que dê, que era logo no mês seguinte, 0. Portanto, fui e vi, até levei um fatinho preto, que é suposto levar um fatinho assim mais escuro, para Europa, 0 resposta. Eu pensei: pronto, paciência, missão cumprida. Pedi a entrevista e o Papa não me deu, pronto. Achei normal até, devo dizer, achei normal, o Papa tem tanto que fazer, agora ia dar uma entrevistinha à jornalista da Rádio Renascença, pensei no critério lá das prioridades dele, pronto, e esqueci o assunto mesmo. Isto foi em janeiro.
Entretanto, o Dom António Marto, bispo de Fátima, tinha dito que o Papa já lhe tinha confirmado que gostava. Isto foi em 2015, portanto, estão a ver, faltava 1 ano e meio, 2 anos praticamente para o Papa cá vir. Mas, entretanto, disse ao Dom António Marto, bispo de Leiria, que sim, que estava a contar vir cá. Então, eu já tinha outra vez motivos para falar de Fátima com o Papa da próxima vez que o vi. E em junho, 5 meses depois desta coisa. Era uma viagem muito curta em Sarajevo, portanto, foi 1 hora de voo entre Roma e... era muito rápido. E o Papa não tinha tempo para mais nada, foi só... Disseram-nos, mantenham-se sentados que eu vou só passar um e outro. E ele chegou, eu sentado, e disse-lhe, Santo Padre, finalmente, os portugueses já estão todos contentes que o senhor já disse que vem visitar-nos nos pós-100 anos de Fátima. E ele, o Papa para mim, assim, desculpe, estou em falta para consigo, devo-lhe uma entrevista. Eu, claro que não dormi nessa noite, não é? Ele foi-se embora, não disse mais nada, ele não disse mais nada, só disse isto. Parênteses, moral da história. É sempre bom insistir, estão a ver, se a gente quer mesmo uma coisa, essa coisa é boa e vale a pena mesmo arriscar. Pronto. Eu não dormi, não sabia o que é que havia de fazer, a bola estava do meu lado, porque agora o que é que eu faço? Deve-me uma entrevista e então, claro que a da CNN, estava uma da CNN, imaginem, a bordo do avião quem é que vai? CNN, Figaro, BBC, Reuters já teve, mas perguntam-me, Figaro, El País também já teve. Perguntam, o Papa já lhe deu entrevista? Não. A mim, eu tive uma insónia, a pensar, agora o que é que eu faço? Então lembrei-me, isto era junho, íamos entrar no verão, pensei, isto agora no verão, se eu lhe pedir uma entrevista vai ser, ninguém vai ler assim, e eu lembrei-me que os nossos bispos iam a Roma, há uma visita obrigatória de 7 em 7 anos que os bispos têm que fazer a Roma, e coincidia, calhava mesmo bem. Então escrevi-lhe uma carta, escrevi sempre ao mesmo secretário que nunca me respondeu, escrevi para o secretário a dizer, olha, o Santo Padre no avião, neste voo tal, disse-me que falou-me disse que estava em falta para comigo com uma entrevista, portanto eu, claro que ouso sugerir, mas estou disponível para o que o Santo Padre quiser, mas já agora, se eu puder apresentar uma sugestão, uma vez que os bispos portugueses vão a Roma, então proponho que seja uma semana antes dos bispos. Zero resposta outra vez. E como em julho, isto foi em junho, e em julho há uma nova viagem do Papa à América Latina, era uma viajona espetacular, foi Equador, Bolívia e Paraguai, escrevia eu, e como temos muito tempo de voo, podemos até depois combinar melhor os detalhes. Zero resposta. Eu furiosa contra o secretário dele, inacreditável, e agora o que é que eu faço? Então comecei a estudar umas palavras para dizer ao Papa, a bordo desse voo, que não podia ser fazer queixa do secretário, porque o outro nunca me respondeu, mas depois lembro, tinha tirado uma cópia da minha carta, levava assim escondida no bolso, para quando o Papa chegasse lhe dizer, olha, Santo Padre, eu já tinha decidido qual era o discursinho para dizer ao Papa quando ele chegasse à minha frente em julho, que era, eu sei que o senhor tem muito que fazer e pronto, e percebo lindamente, mas já agora faço-lhe chegar uma carta que já mandei há umas semanas, pronto. Então, estava eu nesta coisa, ia ser também das últimas, que foi ótimo, ninguém reparou outra vez. Era assim, ele fez duas coxias, ele foi por uma, e depois quando voltou, eu era das últimas. Ele chega e há uma série de fotografias que é hilariante, que eu estou assim cheio de expectativa quando ele estava a chegar. E o Papa, em vez de me falar, parou e foi assim, foi ao bolso assim, pôs a mão no bolso e eu pensei, vai-se a suar, não é-se a suar. Tira um envelope. E eu pensei, estou feita, agora um envelope. O Papa não dá coisas às pessoas, não é? Dá terços, às vezes, nas visitas oficiais e sim, mas quer dizer, nós é que damos imensa coisa ao Papa, livros, presentes, os jornalistas aproveitam para levarem, uma levou-lhe umas empanadas, que é uma espécie de croquetes da América Latina, outro levou-lhe uma vez uma coisa de café, mas o Papa tirou um envelope e eu pensei, oh não, ele agora esqueceu-se de uma coisa urgente, vai-se embora e eu não vou conseguir combinar com ele como é que a gente faz para a entrevista. Pega no envelope e diz-me assim, isto é para si. E eu, ainda antes de ler o envelope, pensei, ai meu Deus, que gafe. Ele deve estar a confundir-me com alguém. Não é possível o Papa dar-me um envelope. Estava lá escrito, Senhora Aura Miguel. Olha, eu fiquei assim, tenho uma fotografia completamente de queixos caídos.
Então, abri e era a minha carta, a tal carta que eu tinha escondido uma cópia para lhe dizer, era a minha, já com a letrinha dele, com a data e a hora. 8 de setembro, 11h15. Eu já nem li mais nada. Eu tinha ainda uma linha muito fininha por baixo, que era para dizer, os bispos vêm... Portanto, ele marcou para 8 e os bispos iam a 7. O que era ainda melhor para mim, porque assim, como ele faz um discurso, ele depois dava uma entrevista, no dia seguinte a gente podia falar sobre o discurso que ele fez aos bispos. Só que eu estava de tal maneira excitada com a resposta, com o Papa estar-me a dar a resposta em mão, que nem li. Ele muito sério, deixou que eu digerisse o que estava a acontecer e diz-me assim, olha, muito sério assim para mim. Olha, veja bem, eu não fiz o que me pediu, porque eu tinha pedido uma semana antes dos bispos e ele sugeria melhor ainda, que era o dia a seguir. Eu não fiz o que me pediu. Se não concordar, diga que eu mudo. Já viram bem? Portanto, isto é assim, estou-vos a contar isto, que é extraordinário como revelador do estilo que eles são. Mas, sobretudo, o que é que nos interessa a nós reter também é, vale a pena, quando queres uma coisa, e essa coisa é boa e verdadeira, vale a pena mesmo jogar-te nisso. Porque nos corresponde logo. Nós sentimos, nós temos cá dentro uma espécie de barómetro que é acionado pelo desejo, o desejo de coisas grandiosas. E quando acontece, e isso é possível alcançar na realidade, não podemos desistir. Às vezes implica ir um bocado contra a corrente, não é? Mas vale mesmo a pena. E a prova é que depois nós identificamos isso por dentro. Podemos fazer um check. É verdade que isto é espetacular.